Um livro em 6 minutos. Corregidora é um livro de estreia de Gayle Jones, dos anos 70. Por que eu tô falando isso? Porque é relevante para o vídeo, tá? O livro é sobre uma moça chamada Ursa. Ela é uma cantora de blues e o livro inicia com ela perdendo o útero dela devido a um derrubamento por parte do marido dela de uma escada. Acho que dá para entender, né, o que isso significa. E não só perde o útero, como perde o bebê que ela estava esperando. E assim, o livro gira em torno disso, principalmente porque ela é dessa família, Corregidora é o sobrenome dela, e ela vem dessa família de mulheres que foram por esse corregedor. Esse corregedor é um homem português e, enfim, que trouxe a ancestral dela para os Estados Unidos. Vamos falar dessa forma, que eu não tenho certeza se os termos podem ser usados na internet, tá? Enfim, só que assim, esse homem, ele é pai da avó dela e pai da mãe dela. Sim. Ela conheceu a bisavó dela, a avó dela e a mãe dela. Pelo que eu entendi. Pode ser que ela só tenha conhecido a avó e a mãe, mas não tenho certeza. Mas eu acho que ela conheceu a bisa sim. E a principal questão que essas mulheres traziam para a vida da Ursa é a questão de se reproduzir, de gerar descendentes para que a história não seja esquecida. E daí a história gira em torno dessa situação em que ela não pode mais gerar descendentes, né, tipo, dela, e toda essa questão e relações dela com o marido que, enfim, né, e outros homens e tudo. Mas, assim, eu não gostei do livro. Ele tem algumas questões de... Eu não sei se posso falar ou não, homofobia, mas... Só que, assim, como eu disse, né, é dos anos 70, é aceitável, bem entre aspas, tá bom? Mas... E principalmente quando a gente pensa num sentido de crítica, mas conhecendo um pouquinho da história da autora, já dá para perceber que, na verdade, não é uma crítica. Mas, enfim, e eu entendo situações, tipo, mais difíceis de lidar, como a questão, né, da relação da mulher com esse marido, né, mais intenso, vamos usar esse termo, também não dá problema. A relação, né, de percepções sobre as relações das pessoas e tudo, enfim. A questão, tipo, dos sofrimentos próprios, dos sofrimentos que são passados de gerações em gerações, enfim, tudo isso, assim, são coisas que eu acho, às vezes é muito difícil de ler, às vezes é muito difícil saber, né, mas são coisas que eu entendo como necessárias na literatura. Mas eu achei muito confuso. Tipo, eu demorei muito para entender que ela estava incomodada com a amiga dela porque ela descobriu que a amiga dela se interessa por mulheres. E assim, ela traz muito de forma intensa essa voz dessas mulheres, e principalmente em vários momentos ela fala, tipo, ali eu não era eu era, que é narrado na primeira pessoa, né? Ali não era eu, já era minha avó falando, esse tipo de coisa, não era minha mãe, era minha avó, era minha bis, entendeu? Então, tipo, você tem essa questão, e muitas vezes você não sabe se ela tá falando do corregedora, se ela tá falando do marido dela, se ela tá falando do outro homem. Eu achei, assim, extremamente confuso. Muito, muito, muito confuso. Mas, e assim, isso sem contar que tem algumas questões históricas meio... Pera. Talvez isso não seja dos Estados Unidos, não, amor, mas tudo bem, né? Enfim. Assim, eu acho que seria muito interessante como filme devido à trilha sonora, basicamente. Porque, assim, eu acho que de resto é complicado. Eu acho que uma outra questão que me travou muito com esse livro é que... Só que aqui também eu tenho que fazer uma autocrítica meio intensa, porque, assim,
me incomodava muito, tipo, ela ficar remoendo a questão, mas não buscar uma solução. E dito isso, já falei várias vezes que reclamar é preciso, que remoer às vezes a gente faz sim, só que aqui passam anos, tipo 20 anos, entendeu? E ela continua naquilo, e de não ter os descendentes e tudo mais, e daí, tipo, parece que ela não se questiona, porque em nenhum momento ela traz o que ela, tipo, ela acaba vivendo da forma que ela quer, que é cantando, trabalhando dessa forma, mas ela age como se ela decepcionasse as ancestrais dela por não poder gerar descendentes, sendo que não é uma coisa que é culpa dela. E daí, tipo, como ela não resolve isso, e aqui, assim, a crítica que eu faço a mim é: quem sou eu para julgar a mulher, né? Enfim. Mas eu acho que, assim, é muito complicado. E, tipo, ela teria outras formas de não deixar aquilo ser esquecido. Não só ela, como as ancestrais também, enfim. Foi um livro bem difícil nesse sentido.